Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme mais uma vez poder conversar com você. E hoje está um lindo dia para que nós continuemos a nossa conversa sobre a matriz de saberes. Vale lembrar que a matriz de saberes ela foi pensada a partir da escuta dos alunos da rede em uma pesquisa feita em 2017. Em 2018 ela foi revisitada e novas informações foram incluídas nela para atender a atualização do nosso currículo da cidade. Atualizações essas que envolvem toda a educação básica, desde o ensino infantil, crianças, adolescentes, jovens e adultos. A matriz foi pensada com o propósito de formar cidadãos que sejam críticos, democráticos, justos, solidários, inclusivos, sustentáveis. Para isso, a matriz ela indica o que é que deve ser ensinado, o que deve ser desenvolvido dentro do processo de escolarização. A matriz de saberes certamente já é uma figura carimbada e muito bem conhecida por você. Ela é formada por 9 princípios, e são esses 9 princípios que nós vamos conversar um pouquinho melhor agora e entendê-los individualmente. Vamos lá? Mas antes, olha, se você está neste vídeo aqui, está gostando do que eu venho compartilhando com você, já deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito, agora é a hora, Pro. Inscreva-se e não esquece, ativa o sininho para que você possa receber a notificação de todos os vídeos que vão sair por aqui. O primeiro princípio da matriz de saberes é o pensamento científico, crítico e criativo. E o que é que ele indica para que seja feito dentro das aulas, desde o ensino infantil até o ensino de jovens e adultos. Neste princípio, o aluno ele tem que saber o que? Ele precisa acessar, selecionar e organizar o conhecimento com curiosidade, ludicidade, pensamento científico, crítico e criativo. Então, desde muito cedo, os pequenos eles já devem ser incentivados a serem pesquisadores, a terem autonomia, a buscarem respostas por si só. Com isso, eles serão capazes do quê? De explorar, descobrir, experienciar, observar, brincar, questionar, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, refletir, interpretar e analisar ideias e fatos em profundidade, produzir e utilizar evidências. Então, na educação infantil, a gente consegue fazer isso a partir de atividades que desenvolvam a criatividade e a curiosidade das nossas crianças. Já no ensino fundamental, é possível a gente ver o desenvolvimento deste princípio em atividades que agregam em todas as disciplinas. Segundo princípio da matriz de saberes é a resolução de problemas. Então, o que indica a matriz? O aluno ele deve saber o quê? Descobrir possibilidades diferentes, brincar, avaliar e gerenciar experiências vividas, ter ideias originais e criar soluções, problemas e perguntas, sendo sujeitos de sua aprendizagem e de seu desenvolvimento, interagindo tanto com os adultos quanto com os seus pares e com o meio em que ele está inserido. Portanto, nem só de matemática vive o homem, né? Uma brincadeirinha aqui. Quando a gente escuta ou lê resolução de problemas, a gente logo é levado a pensar na matemática. Mas não é somente na matemática que esse princípio ele se refere. Então, em quaisquer questões que estejam introduzidas ou sejam introduzidas na vida dos nossos alunos, sejam eles da educação infantil, do ensino básico ou lá do EJA. Tudo bem? E sabendo isso, os nossos alunos serão capazes do quê? De inventar, reinventar-se, resolver problemas tanto individuais quanto coletivos e agir de forma propositiva em relação aos desafios contemporâneos. Então, esse princípio ele vai levar a nossa criança, o nosso aluno, a ser uma pessoa mais autônoma, entende? Que consegue olhar para determinada situação, para determinado problema e vai pensar, poxa, o que eu posso fazer para resolver este problema? E não aquela criança que vai olhar para o adulto e vai falar, mas o que é para eu fazer aqui? Entende? Terceiro princípio da matriz de saberes é a comunicação. Lembrando que tanto a escola, a sociedade são espaços inclusivos, ou pelo menos deveriam ser. É isso que precisa ser ensinado e quem sabe em algum momento a gente chega de fato a essa... Mas enfim, na comunicação a matriz ela diz que o nosso aluno deve o quê? Utilizar as múltiplas linguagens. Quais são essas linguagens? Linguagem verbal, linguagem verbo-visual, corporal, multimodal, brincadeira, artística,
a matemática, a científica, Libras, tecnológica e digital para expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A maioria das linguagens aqui citadas já fazem parte do dia a dia das nossas crianças dentro da sala de aula, principalmente na rede municipal, que é o nosso caso, eu acredito. Mas quando a gente pontua aqui a questão da Libras, de repente isso ainda seja um problema. Porque a gente sabe que, apesar de ser uma escola inclusiva, a gente ainda não tem tantas crianças, a gente ainda não tem um acesso tão grande a Libras. Então o que pode acontecer é o seguinte: algumas salas terão sim acesso de fato a Libras por conta de algum aluno que esteja lá e tenha necessidade de fazer uso de Libras, mas talvez em uma outra sala que não tenha uma criança com essa necessidade, talvez essa linguagem pode passar desapercebida. Tendo acesso a essas diferentes linguagens, os nossos alunos eles serão capazes do que? Segundo a matriz dos saberes, exercitar-se como sujeito dialógico, criativo, sensível e imaginativo, aprender corporalmente, compartilhar saberes, reorganizando o que já sabe e criando novos significados. E compreender o mundo, sim, situando-se e vivenciando práticas em diferentes contextos socioculturais. Nessa questão, o desenvolver da nossa criança ele passa a ser maior porque o contexto em que ele está inserido, talvez de não inclusão, seja diferente do coleguinha que é um aluno tem certa necessidade, tanto física quanto intelectual, enfim. É a partir do momento em que esses contextos eles passam a estar juntos, as crianças elas vão aprendendo neste meio em que estão inseridas. O quarto princípio da matriz de saberes, e esse eu já vou falando logo para você, é o que demanda mais diálogo dentro da nossa sala de aula. Neste quarto princípio, a matriz diz que o nosso aluno ele tem que ser capaz de ter um autoconhecimento e um autocuidado. Tendo isso, ele será capaz do quê? Conhecer e cuidar do seu próprio corpo, da sua mente, das suas emoções, das suas aspirações e seu bem-estar, ter autocrítica. Então, olha aqui. A gente precisa olhar de forma muito sensível para essa questão de conhecer e cuidar do seu próprio corpo. Não preciso falar mais nada aí, né, Pro? Diante disso, que as crianças poderão ser capazes também de reconhecer os limites, as suas potências e interesses pessoais, apreciar suas próprias qualidades, isso é extremamente importante, a fim de estabelecer objetivos de vida, evitar situações de risco, adotar hábitos saudáveis, gerir suas emoções e comportamentos, dosar impulsos e saber lidar com a influência de grupos, desenvolvendo sua autonomia no cuidado de si, nas brincadeiras, nas interações, relações com os outros, com os espaços e com os materiais. Quinto princípio da matriz dos saberes nada mais é do que trabalhar a autonomia e a determinação dos nossos alunos. Nós estamos acostumados e rodeados de crianças, alunos, adolescentes atualmente, de que na primeira dificuldade já desistem e acham que não são capazes de fazer determinada coisa. Então, dentro deste quinto princípio, o que o nosso estudante precisa saber? Criar, escolher e recriar estratégias, organizar-se, brincar, definir metas e perseverar para alcançar seus objetivos. Então, é importante ela entender que não é decidir que quer ou alcançar determinada coisa e que as coisas acontecerão num piscar de olhos. Com isso, ela será capaz do quê? De agir com autonomia e responsabilidade, fazer escolhas, vencer obstáculos e ter confiança para planejar e realizar os seus projetos pessoais, profissionais e de interesse coletivo. Então, quando a gente olha aqui realizar projetos pessoais, a gente pode pensar, bom, mas na educação infantil isso não acontece. Acontece sim quando a gente vai desenvolver uma atividade com a nossa criança e a primeiro momento ela se vê numa dificuldade, fica chateada, acha que não vai acontecer, mas aí a gente trabalhando aqui esse quinto princípio, a criança até o final do ano vai perceber que ela é capaz de atingir tal a meta, tal objetivo, que ela consegue fazer determinadas coisas que os coleguinhas também são capazes. Sexto princípio da matriz de saberes é o nosso estudante ser aberto à diversidade. Para isso, ele precisa o quê? Estar aberto ao novo, respeitar e valorizar diferenças e acolher a diversidade. Com isso, ele será capaz do
do quê? De agir com flexibilidade e sem preconceito de qualquer natureza, conviver harmonicamente com os diferentes, apreciar, fruir e produzir bens culturais, valorizar as identidades e culturas locais, maximizando ações promotoras da igualdade de gênero, de etnia, de cultura, brincar e interagir, relacionar-se com a diversidade. Então é importante ficar claro dentro da escola que não importa qual é a crença que o aluno tenha, não importa qual caminho ele siga, o que importa é que exista um respeito mútuo dentro do espaço de convivência. Sétimo princípio da matriz de saberes, e nesse eu só consigo pensar nas enchentes, nos lixos que a gente encontra por aí na rua, ou daqueles adultos, sabe, que compram um sorvete, descascam e jogam o saquinho pela janela do carro. Mas enfim, neste sétimo princípio, o aluno ele precisa ter responsabilidade de participação. Isso significa saber o que? Reconhecer e exercer os seus direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsáveis para consigo, para com o outro, para com o planeta, desenvolvendo o protagonismo, a brincadeira e o direito de fazer escolhas, expressando seus interesses, hipóteses, preferências e etc. Sabendo isso, ele será capaz do quê? De agir de forma solidária, engajada e sustentável, respeitar e promover os direitos humanos e ambientais, participar da vida cidadã, perceber-se como um agente de formação. Pensa no seu estudante que vive em uma comunidade onde ele não tem um acesso direto ou direito do tratamento de esgoto e da água. Trabalhando essa questão de responsabilidade de participação, um dia o seu aluno pode se influenciar os adultos ou chegar a ele mesmo, dependendo da idade, a correr atrás daquilo que é de direito dele e da comunidade dele. O oitavo princípio da matriz de saberes nada mais é do que a empatia e a colaboração. Sabemos bem que a palavra empatia é a moda, é a palavra do momento, muito se quer, muito se fala sobre a empatia, mas a realidade, as pessoas ainda têm dificuldade com esse negócio de empatia, não é mesmo? Mas de acordo com a matriz, o nosso aluno precisa saber o que? Ele precisa considerar a perspectiva e os sentimentos do outro, colaborar com os demais e tomar decisões coletivas, valorizando e respeitando as diferenças que constituem todos os sujeitos ali envolvidos, brincar e interagir e relacionar-se com o outro. Diante disso, ele será capaz do quê? De agir com empatia, trabalhar em grupo, criar, pactuar e respeitar princípios de convivência, solucionar conflitos, desenvolver a tolerância à frustração e promover a cultura da paz. Neste princípio, o que me chamou a atenção, foi a parte de tolerância à frustração. A maioria dos nossos alunos hoje não conseguem aceitar a frustração, como se eles fossem o príncipe ou a princesinha. Tudo tem de estar aos seus pés conforme eles querem. E isso a gente sabe que não é possível. E quanto mais cedo for trabalhado, melhor, tanto para nós, professores que estamos lidando com tantos estudantes, quanto também para o próprio estudante no desenvolver da sua vida dentro da sociedade. Nono e último princípio da matriz de saberes, e esse é o que eu mais já tenho falado aqui no canal: repertório cultural. O que o nosso aluno precisa saber? Ele precisa desenvolver seu repertório cultural e senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas identidades culturais e manifestações artísticas, brincar, participar de práticas diversificadas da produção sociocultural. Quando nós falamos sobre cultura, nós estamos inserindo neste balaio cultura brasileira, afro-brasileira, indígena. E se na sua escola existem os imigrantes, tem que pensar neles também. É importante porque a gente está falando da identidade do nosso estudante. Então, é extremamente importante que ele se reconheça dentro do espaço que ele está inserido, dentro do meio dele, que ele se sinta parte daquilo. Com isso, ele será capaz do quê? De ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso e produções culturais e suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais a partir de práticas culturais, tanto locais quanto regionais,
desenvolvendo seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, percepção, intuição e emoção. É difícil trabalhar repertório cultural, Pro? Se você acha que é difícil e precisa de uma sugestão, digita aqui nos comentários hashtag repertório cultural e no próximo vídeo a gente vem falar um pouquinho mais sobre isso também. Foi a partir desses 9 princípios da matriz de saberes, Pro, que se pensou os objetivos de aprendizagem que nós encontramos lá no nosso currículo da cidade. Assunto esse que nós certamente falaremos nos próximos dias. Então, já inscreva-se no canal, ativa o sininho, viu, Pro? Agora eu tenho que te falar uma coisa, Pro. Para montar as nossas aulas, a gente sempre escuta da nossa coordenação pedagógica ou de quaisquer documentos orientadores que as nossas aulas elas precisam ser contextualizadas para que a gente atinja um resultado mais positivo possível. A mesma coisa aconteceu com o currículo, querida. O que eu quero dizer é o seguinte: foram pensados aqui os 9 princípios e a partir deste princípio é que se montou o currículo, sim. Mas se tivesse só esses princípios, como é que se trabalharia? Então, foi pensado também em temas que estejam de acordo com a nossa sociedade, a nossa realidade atual, para se desenvolver estes princípios, esses objetivos de aprendizagem. Bem, Pro, esses são temas, digamos, geradores, temas como direitos humanos, meio ambiente, desigualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas, abusos de poder, populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, educação financeira, consumo, sustentabilidade e outros tantos. Então, perceba aí que esses são temas realmente importantes e que precisam ser sempre discutidos. Então, é a partir deles que a gente tende a trabalhar dentro das nossas salas de aula, levando em conta que alguns temas aqui, se não tomarmos cuidado, acabamos por ser tendenciosos. Então, é importante nós nos atermos a uma total imparcialidade. E dentro desses temas, existe, como já dito, a questão da sustentabilidade. Pensando nisso, um assunto muito importante foi trazido também para dentro do currículo, é a Agenda 2030, que trata sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as conhecidas ODS. Você já deve ter escutado falar alguma coisa a respeito disso. Dentro desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, existem, obviamente, alguns objetivos que nós precisamos atingir até determinada data para que a gente consiga atender e diminuir algumas questões muito sérias em relação ao planeta, sobre a nossa vivência. Por isso, então, tem essa proposta dentro do currículo. Quanto mais cedo iniciarmos esse trabalho, logo lá na educação infantil, maiores são as chances da gente recuperar ou diminuir certos agravamentos para a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Ficou interessado em saber quais são esses objetivos, Pro? Só tenho uma coisa para te dizer. São 17 objetivos e quais são eles? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Essa é muito importante, né, Pro? Vida na água, vida terrestre, paz, justiças e instituições eficazes. E por último, a 17ª, parcerias e meios de implementação. São esses os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Dentro desses 17, Pro, qual que você acha ser o objetivo mais difícil de ser alcançado? Bem, Pro, de uma maneira bem resumida, porém muito fiel ao nosso currículo da cidade, essas são as informações da matriz de saberes. Eu espero ter contribuído de alguma forma. No próximo vídeo falaremos um pouquinho mais sobre os ciclos de aprendizagem. Percebe que aqui nós estamos seguindo o caminho até conseguirmos estudar todo o currículo. Como já dito lá no primeiro vídeo sobre o currículo do Ensino Fundamental 1, essa é uma parte introdutória que a gente acaba encontrando em todos os currículos das disciplinas, português, matemática, história, geografia, enfim. Terminando essa parte introdutória, aí sim nós vamos trabalhar de fato o currículo de língua portuguesa,
e o currículo de matemática a priori. Não que as outras disciplinas tenham de ser preteridas, mas a gente sabe que a base é o português e a matemática. Então, se você tem a pretensão de prestar um concurso, o próximo concurso da Prefeitura da cidade de São Paulo, sugiro que você esteja atento a todos os vídeos que sairão por aqui. Essa é uma maneira um pouco mais fácil de você estar por dentro do assunto, estudar o que precisa, o que é solicitado dentro do edital. E se você já está dentro da sala de aula, é uma maneira de você aprimorar e entender um pouco melhor do seu trabalho dentro da sala de aula. Eu espero muito mesmo ter contribuído de alguma forma. Se assim eu fiz, já deixa o seu like, não esqueça, inscreva-se aqui no canal e já compartilhe esse vídeo com as colegas, seja lá do SEI, da EMEI, do Fundamental. É sempre importante a gente aprender um pouco mais. Eu espero também te encontrar no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau!